Jogo em São Januário, né, JP? Já temos antes na live. Já é normal. Não, mas já temos. Isso é normal. O cara vê coluna do Fla, ele acha que a gente vai falar do Vasco. Você acha que a gente vai falar o quê do Vasco, parceiro? Prepara o ouvidinho, né? Enfim. JP Granete, o último jogo foi fera também lá em São Januário, né? 2017, pá. Foi fera dentro de campo, né? Fora de campo a gente não pode falar o mesmo, porque o clima ficou bem intenso por conta da derrota do Vasco. O Flamengo venceu num gol do Everton, que hoje está no Grêmio, lá com o Everton doutorzinho, que a gente falava que não deixou saudade nenhuma, saiu do Flamengo para ser campeão e ganhou só um campeonato gaúcho lá no Grêmio. Acho que não foi muito bom para ele, mas a gente não liga. Teve aquele chapéu do Everton Ribeiro no Henrique, muito importante também, assim, ficou marcado. É isso, o Flamengo venceu lá, tem a oportunidade de vencer mais uma. O time do Vasco está em crise, demitiu o Ramon essa semana. Os próprios jogadores do elenco do Vasco reclamaram bastante com a diretoria, não foram a favor da demissão. São Januário amanheceu com pichações contra o presidente e tudo mais. A gente vai falar mais com detalhes para frente, mas é o que a gente sempre falou, não tem nada a ver com isso. O Flamengo vai para ganhar, se o Vasco está em crise ou não, é problema deles lá da colina, porque amanhã o bonde está partindo para São Januário e vai ter mais uma vitória do Flamengo lá dentro. É verdade. Olha, é um clássico muito especial. Paulinha, temos aí... O Flamengo tem um luxo, né? Poucos clubes têm esse luxo de falar que tem 3 clássicos, né? O Rio de Janeiro tem, né, digamos assim, 4 clubes tradicionais. Temos aí um Fla-Flu, que é um clássico super tradicional. O Flamengo e Botafogo, que já foi chamado como o clássico da rivalidade, né? Principalmente pelos anos 60. E o Clássico dos Milhões. O Clássico dos Milhões é o teu favorito? Ou você prefere algum outro clássico? Não, é o meu favorito. Eu vejo muita gente falando até sobre Fla-Flu. Você mesmo, né? Sempre fala que prefere Fla-Flu. Mas, pra mim, é Flamengo e Vasco, não tem como. Toda vez que é Flamengo e Vasco, eu fico pilhadaça, assim, tipo, de véspera. Mexe. Assim, o Fla-Flu tem seus encantos, mas Flamengo e Vasco, pra mim, é... Mais rivalidade. Pauleira, né? Pauleira. Pra mim, é Flamengo e Vasco. Teve um jogo... Foi qual campeonato carioca que a gente ganhou, gente? Agora não me lembro. Enfim, teve qual aquela... deles? Foram muitos. Não, o último que a gente ganhou do Vasco. Eu tava, eu fui no jogo. Aí saiu aquela foto do Arrascaeta de bicicleta, que fizeram meme com o Márcio Lopes no chifre, assim, sabe? Ele segurando no chifre, como se fosse o guidão. Aí eu ia levar um cartaz, né? Mas não deu tempo de preparar o cartaz. Mas eu levei, aí chegou lá, tirei foto, peguei um celular, assim, botei a foto do Arrascaeta no chifre dele e tirei a foto. E, nossa, gente, as pessoas me paravam, tipo, caraca, tu não fez isso, escroto, não sei o quê. Mas Flamengo e Vasco, pra mim, é pauleira. Ano passado, o Flamengo ganhou do Vasco na final, né? Foi uma final que não teve nem graça, né? O Flamengo Foi matou já no primeiro jogo, no Engenhão, aí chegou no Maraca, foi só baile. Aí o Vitinho fez o último gol. O gol do título do Carioca é com ele mesmo. JP, você, qual é o teu clássico favorito aqui? Galera do chat vai comentando também qual é o teu clássico preferido. Eu acho que sim, todos têm um sabor especial por alguma rivalidade. O Fla-Flu, eu acho que é o mais famoso. O Flamengo e Vasco, eu acho que é o sim, de maior rivalidade aqui no Rio de Janeiro. E o Flamengo e Botafogo não era tanto assim, mas nos últimos anos, por conta da ilha da Portuguesa, lá do estádio da Ilha do Urubu, William Arão, problemas na justiça, muitos fatores extracampo reforçaram essa rivalidade. Eles também, o Flamengo e Botafogo, a gente tirou várias sequências de finais do Campeonato Carioca, então ficou marcado pra gente que cresceu acompanhando. Quando o Carioca ainda tinha alguma graça, né? Quando o Flamengo ainda não estava sobrando de fato no futebol do Rio de Janeiro. Então, eu gosto de todos, mas para não ficar em cima do muro, eu gosto muito do Flamengo e Vasco também. Acho que tem uma rivalidade muito boa. No passado, acho que nos últimos anos, a maior conquista do Vasco, eu falei isso no Notícias Hoje, foi empatar em 4-4 com o Flamengo no Maracanã. E eu falei com o Rafa que a gente tem que tirar sempre uma coisa boa das coisas, e daquele empate, se não fosse aquele empate lá com o gol do Ribamar e tudo mais, aquele polêmico, a gente não teria a expressão outro patamar do Bruno Henrique, que foi aquela entrevista sensacional que ele deu. Então, até nisso, o Flamengo leva vantagem sobre o Vasco, então não tem isso. Amanhã, em São Januário, vai vir mais uma vitória, porque o Flamengo está na cola do Atlético Mineiro, e amanhã, se o Atlético tropeçar, o Flamengo está pronto para colar e, de repente, até passar já nas próximas rodadas, porque o Flamengo vem com tudo em busca de mais um título do campeonato, Rafa. Muito bem, JP. Olha só, o Vicente Flasco, o maior clássico do Flamengo, é Flamengo e Liverpool, e no Rio é Flamengo e Bangu.
Mas eu gosto muito dos dois, tanto do Fla-Flu quanto do Flamengo e Vasco. O Flamengo e Vasco é um clássico mais nacional, né? São duas torcidas nacionais, enfim, uma rivalidade mais quente que o Fla-Flu, apesar de hoje a distância do Flamengo e Vasco ser abissal também, né, para o Flamengo. O Magaive Marques está falando, todos sabem que o Vasco vai vir grande, o jogo promete ser difícil, na opinião dele. É um respeito, né, ao rival, mas tecnicamente a gente sabe que o favoritismo do Flamengo é indiscutível, cara. Eu entendo, não pode ter salto alto, até tô contigo parcialmente, mas eu tava conversando, curioso isso, eu tava conversando com alguns amigos vascaínos e acompanhando também comentários de Twitter, etc. É unanimidade. Assim, até 3-0 tudo bem. Não pode tomar goleada. A preocupação dos caras é essa, é não ser 4, 5, sabe? Porque eles tomaram 4 do Atlético, 3 do Bahia e tal, e contra o Atlético podia ter sido mais. Então, esse é o medo do Vasco para esse clássico. O favoritismo não é pequeno, não. A Micaela Alves falando, manda um abraço para mim, um abraço para você. E outros comentários aqui legais, vamos lá. O vulgo jogador da 12 fala que prefere o Fla-Flu. Liga Superfute, amanhã tem Bacalhau. O James Leal acha que o maior clássico é o Fla-Flu. Tenho desprezo pelo Vasco e considero o Botafogo um rival decadente. Desprezo é uma palavra forte. O José Silva da Lima. O Vasco só sabe jogar a Série B. Será que o Vasco corre algum risco de queda, ou Paulinha, para a Série B pela 4ª vez? Que momento seria, né? Mas não sei, né? Fim da era Ramonismo. Vamos ver como é que vai ser daí para frente, né? Acho que tá muito cedo ainda, o campeonato acabou de começar, mas tudo pode acontecer. Queda livre. Queda livre. Mas para quem tava comemorando, é líder na 3ª rodada, né? Como se fosse um título. Então é meio complicado até de prever qualquer tipo de coisa, né? Agora que mandaram o Ramonzinho embora, eu acho que tem que dar tempo pro treinador trabalhar. A gente fala sempre desse imediatismo, né, do Brasil. Eu acho que tem que dar tempo pro treinador trabalhar. Eu era time Fica Ramon, porém... Aí tu pega, é ano eleitoral do Vasco, a gente sabe que a política do Vasco é um negócio assim, inacreditável. Aí cai todo mundo, cai o Antônio Lopes, o Lopes Júnior, o Ramon, o Kozlowski, o auxiliar, cai todo mundo. Esperar o quê? Daqui até a eleição. Vai piorar a situação, a pressão só vai aumentar. E o Vasco está em queda livre. O elenco não é isso tudo. Quem viu o Vasco lá em cima. É a minha visão. Olha só, galera, bora subir esse like aí, que eu tô sentindo falta aí dos likes da nação. A gente tem que ficar cobrando aqui ao vivo, porque vocês não estão comparecendo legal nesse like. A cada 1000 likes, me conta, Paulinha, o que acontece? Tem gol do Pedro, porque, né, o Gabigol tá lesionado, a gente muda nossas coisas. Cada 1000 likes tem gol do Pedro e sempre tá dando certo, gente. Não podemos deixar de cumprir a nossa... Esqueci a palavra, mas a gente não pode deixar de cumprir aí o que a gente combina sempre, porque tá sempre dando certo. Então, ó, já vou levantar a plaquinha. Toda vez que eu levanto a plaquinha tem gol do Pedro, mas eu preciso que vocês fortaleçam aí no like para ele ver lá e saber que ele precisa fazer o trabalho dele amanhã de novo. João, estava comentando contigo hoje no Resenha, o Pedro é carrasco histórico do Vasco. 2018, 1-1, Vasco Fluminense, né? Gol do Pedro. 2018, 3-2 para o Vasco no Fluminense, gol de quem do Fluminense? Gol do Pedro. E ano passado, o Vasco ganhou 2-1 também, gol do Fluminense, gol do Pedro. Já fez gol em São Januário, fez gol no Maracanã. Contra o Vasco ele faz gol, não passa em branco. Rapaz, duelo Pedro e Cano também é uma pauta interessante para o jogo, né? Rafa, assim, é pauta interessante porque o Cano fez aqueles golzinhos lá contra aqueles times que estavam meio sonolentos no começo da temporada. O Pedro não, o Pedro está embalado, todo jogo tem gol do Pedro, a gente sempre fala isso aqui. Ele é um cara, por exemplo, o jogo contra o Sport, ele deu 3 chutes pro gol apenas e fez 2 gols. Ele tem um aproveitamento muito bom, ele não desperdiça tantas chances, até como o próprio Gabigol, que a gente sempre comentou aqui, que diminuiu também. É muito importante, a gente também não precisa criar uma rixa entre Gabigol e Pedro, porque os dois estão na camisa do Flamengo, é tudo querendo o bem do nosso clube, então não tem por que a gente ficar nessa rixazinha de tudo mais. E só um detalhe, foi mal, eu achei que tivesse caído, a produção aqui querendo me dar uma zoada, mas só um detalhe, eu vou fazer uma confissão para vocês, Rafa. Eu comprei o print do Vasco da liderança quando estava R$20. Porque eu sabia que não ia durar muito
Então, se tiver Vascaíno na live, eu vendo agora por 500, eu passo a conta, manda uma mensagem aí no chat, que eu sabia que ia ficar raro, não ia durar muito tempo. Eu tenho um print, é só um, vamos ver. Aulas. Olha, é muito bom. Eu ia comprar e esgotou. O print não tá na liderança. Olha só, rapaziada, a produção joga na tela a provável escalação. A galera tá aqui querendo ver o sorrisão da Paulinha Matos, né? Paulinha Matos dando shows, dando aula no resenha. Paulinha, vamos passar esse time provável do Mengão para o jogo de logo mais? Vambora. Neneca, Gustavo Henrique ou Gabriel Noga, Léo Pereira ou Natan, Mateuzinho e Felipe Luiz. O Isla, lembrando, né, viajou hoje lá, tá com a seleção do Chile. No meio de campo, Thiago Maia, Arão e Diego. O Gerson mais de ponta, jogando mais avançado, já fez isso no último jogo. Bruno Henrique e Pedro. Muito bem, que timaço, hein? Que timaço. Tu pega do meio para frente, Gerson se achou ali na direita, né, cara? Thiago Maia começou mal o primeiro tempo, depois se achou também. O Arão tá meio apagado, tá mal, Arão. E o Bruno Henrique voltando à ótima fase. Pedro, a gente não precisa nem comentar, tá dispensando comentário mesmo. As dúvidas, né, JP, são exatamente lá atrás, na zaga, porque o menino Léo Pereira tá vivendo um drama, porque chegou Natan, chegou Noga, todo mundo foi passando ali na fila, e o Gustavo Henrique, que estava também com a setinha apontada para baixo, assim como o próprio Léo Pereira, no último jogo, além de ter feito um gol de cabeça, ele jogou muito bem. O Gustavo Henrique foi muito bem no último jogo. E o Flamengo não tomou gol, o que não acontecia há muito tempo. Eu acho que tá ficando difícil do Léo Pereira entrar no time titular, pelo menos. O que tu acha? Eu concordo, Léo Pereira ver esse momento, até porque a gente tem que lembrar que o Rodrigo Caio daqui a pouco vai estar com a seleção estreia hoje nas eliminatórias 9h30 lá na Arena Corinthians contra a Bolívia. O Rodrigo Caio é o titular absoluto, teoricamente só tem uma vaga, e hoje, de todos os zagueiros, eu não tenho dúvida de falar que o Natan é quem mais passa segurança, apesar de ser o mais jovem. Ele tem ali, ele jogou com o Gustavo Henrique, como você falou, o Gustavo Henrique conseguiu fazer uma boa partida, mas ainda tem que entregar mais. E sobre a escalação, Rafa, deixando agora um pouco a parte de trás para falar do ataque, a gente vê a força do elenco do Flamengo nesse momento. O Flamengo não tem, teoricamente, 3 peças fundamentais, 3 titulares, que são Gabigol, Everton Ribeiro e Arrascaeta. Você pega a escalação em Gerson, Diego, Bruno Henrique e Pedro. Ou seja, o Flamengo tem o melhor ataque e o segundo melhor ataque, digamos assim, por formação. Aí pode entrar, de repente, o Lincoln, o Vitinho, o Michael, aí só para completar a outra equipe, mas nenhuma equipe do Brasil tem tanta qualidade assim, no time titular. Eu não digo nem o Flamengo não tem assim, grandes opções do meio para frente, são 7 ou 8 aí titulares em qualquer equipe do Brasil, sem dúvida nenhuma. Pois é, né? Eu tenho sempre a curiosidade de acompanhar os rivais. Você olha para o banco do Atlético Mineiro, que é o líder do campeonato, ou mesmo do Internacional, que é o vice-líder. Realmente, assim, se fizer um jogo deles com dos reservas do Inter ou do Atlético, com a molecada do Flamengo, os crias que jogaram contra o Palmeiras, por exemplo, dá Mengão. Mas dá Mengão legal, assim. O terceiro time do Flamengo é melhor que o banco dos adversários diretos do campeonato. Por isso que eu digo, esse campeonato, quando o Flamengo passar, minha gente, sai de baixo, não vai ter jeito, esse campeonato vai acabar cedo, tá? Eu não quero passar como arrogante, né? Mas eu acho que vai ser difícil se escapar.